Olá, queridos irmãos e irmãs do canal Lembra-te. Aqui quem fala é o pastor Benjamin. Atualmente eu estou aqui no Espírito Santo, no instituto chamado ICEVES, é um Instituto Cristão de Educação, Vida e Saúde. E para mim é um privilégio estar neste canal para compartilhar a palavra de Deus com os queridos irmãos. Antes de abrirmos a palavra, eu gostaria de fazer uma oração com vocês para que o Espírito Santo nos ilumine, nos acompanhe, para que possamos compreender e interpretar corretamente a palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido e Pai amado, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de estudarmos a Tua palavra e rogamos que o Senhor nos ilumine pelo Teu Santo Espírito. Fale ao nosso coração, abra o nosso entendimento, é o que nós pedimos e oramos a Ti humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu separei um tema extremamente relevante para compartilhar com vocês. É um tema atual que nós, como adventistas do sétimo dia, precisamos refletir, precisamos compreender corretamente. E é o porquê Jesus ainda não voltou. Nós encontramos na palavra de Deus, em diversos textos, a promessa da vinda de Cristo. É a promessa mais presente nas Sagradas Escrituras. E eu quero compartilhar com você alguns textos, como João 14, 1 a 3, que diz: "Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também." É um dos textos mais conhecidos que apresenta a promessa da vinda de Cristo. Nós temos outro em Hebreus 10, 37, que diz: "Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará." Apocalipse 22, versos 12, 17 e 20. E é interessante no versículo 20 que é o próprio Senhor Jesus falando novamente. E diz a palavra do Senhor: "E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus." Louvado seja Deus pela belíssima promessa da vinda de Cristo. É o que nós mais aguardamos. Está na nossa identidade como adventistas, no nosso nome. Nós somos adventistas porque nós aguardamos o breve advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta igreja nasceu proclamando, pregando, crendo na esperança da vinda do Senhor. E esta é uma promessa que nos conforta, que nos consola, de que este mundo de pecado ele terá fim e está muito perto de acabar, de que nós iremos reencontrar os nossos entes queridos, que nós iremos ver o nosso Senhor e Salvador face a face. Que promessa pode ser superior a esta? É a promessa da nossa redenção, do nosso resgate, de passarmos então a viver eternamente face a face com Cristo. Que promessa maravilhosa, louvado seja Deus. Mas é interessante entendermos um princípio relacionado à promessa da vinda de Cristo. Este princípio se chama o princípio da colheita. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Marcos. Olha só que interessante o que diz em Marcos, no capítulo 4, do verso 26 a 29. Jesus ele conta uma parábola, que é a parábola da semente, e esta parábola, desta parábola, podemos extrair este princípio. E olha só o que diz a palavra do Senhor, verso 26. Disse ainda: "O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa." Qual que é o princípio aqui apresentado? É o da colheita. Lá em Apocalipse 14, e é interessante nós também lermos este texto, a vinda de Cristo é comparada com uma colheita. Estarei aqui abrindo a minha Bíblia, Apocalipse 14,
versículo 14. Olha só que interessante. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. O Filho do Homem sentado aqui sobre a nuvem é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui é uma referência à vinda de Cristo. Após as 3 mensagens angélicas serem pregadas e todos tiverem a oportunidade de se posicionar neste grande conflito, Jesus voltará com poder e glória. E o seu povo estará preparado, ou seja, estará maduro para a colheita. A vinda de Cristo, então, aqui nestes versículos, é comparada como uma colheita, como uma ceifa. Mas para que isto aconteça, o grão precisa estar maduro. E nós entenderemos mais para frente o que é a igreja estar madura, o que é o povo de Deus estar preparado para esta colheita. Mas este é o princípio, então, que deve ficar claro em nossa mente. Para que Cristo volte, a igreja precisa estar madura. Como para o ceifeiro colher, o grão precisa estar maduro. Este princípio ele é muito claro nas Sagradas Escrituras e nós precisamos compreendê-lo em relação à vinda de Cristo. E o que é interessante é que quando lemos algumas passagens da Bíblia, nós entendemos a brevidade a respeito da vinda de Cristo. Textos como Romanos 13, verso 12, vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Apocalipse 1:3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Mateus 24:14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Dentre outras passagens que poderemos citar a respeito da brevidade da vinda de Cristo. E eu quero dizer que a vinda de Cristo ela sempre é breve, porque a nossa vida é breve. Nós esperamos Jesus voltar apenas nesta vida. E vamos ainda afunilar um pouco mais, nós esperamos Jesus voltar apenas após a nossa conversão. Eu tenho 33 anos de idade, eu sou adventista há cerca de 14 para 15 anos. Quanto tempo eu estou esperando Jesus voltar? Eu não estou esperando Jesus voltar há 33 anos, eu estou esperando Jesus voltar há 15 anos. E isto é breve. E se eu, de uma maneira trágica ou não, acabar morrendo ainda jovem, eu esperei Jesus voltar apenas 14, 15 anos. Isto implica que quem tem aguardado após a encarnação, cerca de 2000 anos, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está aguardando vir. E o povo dele, a sua igreja, precisa estar madura, precisa estar preparada para então ser trasladada. Preparada para ser então levada aos céus. Isto é muito interessante nós entendermos. A vinda de Cristo é breve, porque a nossa vida é breve. E o outro ponto da brevidade da vinda de Cristo é que nós estamos vendo os sinais se cumprindo. Os sinais estão se cumprindo cada vez mais. E nós temos o sinal de Mateus 24:14, que nós lemos aqui a respeito da pregação do Evangelho, mas quando o povo de Deus estiver maduro e preparado, a mensagem será levada de uma maneira muito rápida. Nós conhecemos a promessa da chuva serôdia e certamente o Evangelho será levado a todo mundo de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito poderosa, como se deu no seu início. Em menos de uma geração, os discípulos cheios do Espírito Santo levaram o Evangelho para todos os habitantes do mundo, como diz Paulo lá em Colossenses, que toda criatura debaixo do céu ouviu a respeito do Evangelho. E isto se repetirá no contexto do tempo do fim. O povo de Deus cheio do Espírito Santo, numa porção dobrada, finalizará a obra cheio do Espírito Santo, é a obra do Espírito. Nós seremos apenas instrumentos em suas mãos. Então precisamos nos preparar para este momento. Precisamos, obviamente, estar pregando o Evangelho, vivendo as verdades reveladas por Deus a nós, mas nós temos que entender que a missão é de Deus. E a missão de Deus tem uma igreja. E esta igreja precisa estar preparada. E essa igreja cheia do Espírito Santo finalizará a obra rapidamente
e estará preparada então para o breve advento do Senhor. Surgem então, neste momento da mensagem, alguns questionamentos. O que tem atrasado o retorno prometido de nosso Senhor? Os sinais estão se cumprindo, estamos no fim do tempo do fim, Jesus prometeu voltar, Ele prometeu que em breve voltaria. O que tem então atrasado o advento, a promessa então do retorno do nosso Senhor? Podemos saber exatamente o porquê? E quem são os responsáveis? Será que é Deus o responsável no sentido de que Ele ainda não quer voltar, no sentido não é o tempo ainda da sua vinda? Será? Ou é da nossa parte? Porque ainda estamos numa condição de imaturidade, estamos numa condição ainda de rebelião. É isto que veremos na mensagem. É interessante também entendermos a respeito da condicionalidade. O que isso significa? A volta de Jesus é uma promessa incondicional, ou seja, não é condicional. Ele pode voltar ou não voltar. A promessa da vinda de Cristo é incondicional, porém, o quando da vinda de Cristo, o momento da sua vinda, é condicional. E já veremos textos aqui da Bíblia a respeito disso e também do Espírito de profecia. Então eu quero que você entenda e fique claro para você que a promessa é incondicional. Ele voltará e ponto final. Não tem como ele não voltar. É como nós pensarmos na primeira vinda de Cristo. Não foi uma promessa no Antigo Testamento condicional, foi uma promessa incondicional. E o quando da primeira vinda de Cristo estava, de fato, nas mãos de Deus. Agora, o quando da vinda de Cristo em relação à sua segunda vinda é condicional, porém a promessa é incondicional. Olha só esses textos, um muito conhecido em 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nós entendemos neste versículo que, de fato, o Senhor tem aguardado mais pessoas se converterem, mais pessoas se arrependerem, mais pessoas conhecerem o Evangelho para terem a oportunidade também da salvação. Mas neste mesmo texto, e eu peço que você abra comigo, em 2 Pedro, capítulo 3, olha só o que diz a palavra do Senhor. Nós lemos o versículo 9, agora leia comigo o versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Não é apenas o nosso privilégio aguardar a vinda de Cristo, mas também Deus nos deu o privilégio de apressarmos a vinda de Cristo. E de que maneira podemos apressar a vinda de Cristo? Primeiramente, vivendo o Evangelho, se consagrando a Deus, vivendo as verdades reveladas por Deus para nós. E são muitas verdades, e louvado seja Deus por isso. É claro que para aquele que muito foi dado, muito lhe será cobrado. Muita luz, muita responsabilidade, mas é uma bênção, é muito privilégio também, é muita alegria conhecermos mais e mais da vontade do nosso Senhor. Então, nos consagrando, nos preparando, nós podemos apressar e também proclamando o Evangelho. Mas proclamando o Evangelho preparados, proclamando o Evangelho cheios do Espírito Santo, vivendo, estando maduros e proclamando o Evangelho. Então, não nos foi dado apenas por Deus o privilégio de aguardarmos, mas também de apressarmos a vinda do nosso Senhor. E olha só esse texto de Ellen White, no livro Evangelismo, página 695, e esse texto aqui, ele é muito claro a respeito da condicionalidade da promessa da vinda do nosso Senhor. A condicionalidade, eu expliquei, está no quando, não na promessa. A promessa é incondicional, mas o quando, ele é condicional. Acompanhe comigo a leitura. Em suas mensagens aos homens, os anjos de Deus apresentam o tempo como sendo muito breve. Aqui a expressão o tempo se refere à vinda de Cristo. Assim me tem sempre sido apresentado. Verdade é que o tempo se tem prolongado além do que esperávamos nos primitivos dias desta mensagem. Nosso Salvador não apareceu tão breve como esperávamos. Falhou, porém, a palavra de Deus? Absolutamente, de maneira nenhuma.
cumpre lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são igualmente condicionais. Ellen White está falando neste texto que o quando da vinda de Cristo é condicional. A promessa é incondicional, mas o quando ele é condicional. E é interessante quando analisamos desde quando a mensagem da vinda de Cristo começou a ser proclamada de uma maneira distinta, e isto foi a partir de 1798, Guilherme Miller, o movimento millerita, depois o movimento adventista e assim por diante. É interessante notarmos que Jesus poderia ter voltado em algumas ocasiões do movimento adventista. E isto que eu estou falando para vocês não é uma especulação. Existem muitos textos claros do espírito de profecia de que Jesus poderia ter voltado logo em seguida ao desapontamento, quando o povo recebesse a terceira mensagem angélica e a proclamasse com poder. Jesus poderia ter voltado naquela ocasião. Também há outra ocasião de 1888, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E certamente, queridos, está em nossas mãos hoje nós também apressarmos a vinda de Cristo e vermos Jesus Cristo voltando em nossa geração com poder e glória. Então o Senhor já poderia ter voltado. E eu quero compartilhar aqui alguns textos do Espírito de Profecia em que Ellen White aponta que o Senhor já poderia ter voltado, mas também a razão de ele não ter voltado. Olha só que interessante. Diz aqui o livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 194. A longa noite de trevas é penosa, mas a manhã é adiada por misericórdia, pois se o Mestre viesse, muitos seriam encontrados despreparados. É um eco, né? A 2 Pedro 3,9. O desejo de Deus de que seu povo não pereça tem sido a razão de tão longa tardança. É por amor a mim e a você. Quantos de nós, mesmo professando a verdade, mesmo professando crer que Jesus voltará em relação ao sábado e outras mensagens de saúde, etc., estamos ainda numa condição de mornidão, estamos ainda numa condição de nudez, sem estarmos vestidos com a justiça de Cristo, estamos ainda cegos, não conseguimos ainda discernir o certo do errado, estamos carentes de sermos guiados pelo Espírito Santo. Quantos de nós estão numa condição de pobreza, de falta de fé? Não somos ainda ricos na fé que Deus ele quer nos dar, na fé de Jesus, Apocalipse 14:12. Nós estamos muitas vezes numa condição de virgens nécias. E quando estudamos essa parábola das 10 virgens de Mateus capítulo 25, nós entendemos que as virgens nécias, elas não eram hipócritas, elas eram virgens, ou seja, a fé delas era sincera, mas elas não foram transformadas pela verdade que elas professavam crer. E esta é a condição de muitos de nós, como povo de Deus. Nós professamos as verdades, nós advogamos as verdades, podemos até proclamá-las. Porém, se não formos transformados pelas verdades que pregamos, ou como diz Paulo, esmurrando o próprio corpo para que eu pregando a outros não venha me perder, nós estaremos completamente perdidos. Não basta professar, não basta advogar uma verdade, nós precisamos ser transformados pela verdade. Nós precisamos ser quebrados na rocha e pela rocha, que é Cristo Jesus. O nosso eu precisa estar completamente crucificado com Cristo para que Cristo viva em nós. E nós mesmo numa condição laodiceana, sejamos então transformados e sejamos pessoas fervorosas, pessoas que alcançarão a maturidade, a estatura de filhos e filhas de Deus, a maturidade em Cristo Jesus. Então é por amor a mim e a você. E eu falo da minha parte, se Jesus tivesse voltado há alguns anos, eu estava na condição de uma virgem nécia. E aqui eu não quero atribuir um juízo próprio ou dizer que hoje eu não estou, mas hoje, diante de Deus, eu tenho me esforçado e procurado a viver as verdades que Deus me revelou, e em Cristo eu tenho buscado paz de consciência e sinceridade, e não apenas pregar, mas viver aquilo que eu prego, coerência, integridade. Nós precisamos conectar a nossa boca com as nossas mãos, nós precisamos ter essa ligação, precisamos deixar de ser corruptos. A corrupção está também neste sentido de falarmos alguma coisa e não vivermos aquilo que professamos crer.
Então precisamos ser íntegros, precisamos dar um testemunho concreto e real. Você crê que Jesus voltará? Maravilha, louvado seja Deus pela sua resposta se foi sim, eu creio que Jesus voltará. Mas a pergunta é, você tem se preparado? Você tem auxiliado as pessoas ao seu redor, familiares, a se prepararem concretamente para a vinda de Cristo? Porque uma ou duas, ou lá no íntimo não cremos, porque se eu creio que Jesus voltará e eu não estou me preparando, ou lá no íntimo eu não creio, ou eu sou maluco. Por que eu sou maluco? Eu sou uma virgem louca? Porque eu sei que ele voltará, pode ser que eu creio, mas então eu quero me perder de uma maneira consciente. E quem quer se perder de uma maneira consciente tem que estar totalmente louco. Então, se cremos verdadeiramente que Jesus está muito perto de voltar, é na nossa geração, os sinais estão se cumprindo, o tempo é agora, nós somos o seu povo, então temos que nos preparar de uma maneira concreta, real, e não apenas professarmos uma crença, mas vivermos aquilo que nós professamos crer. Outro texto, Evangelismo, página 695. Se os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, houvessem mantido firme sua fé e houvessem seguido avante unidos, segundo a providência de Deus que lhes abriu o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo proclamando ao mundo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente com os esforços deles e a obra haveria sido concluída e Cristo teria vindo antes para receber seu povo para dar-lhe o seu galardão. Houvesse todo o corpo de crentes adventistas se unido nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus, quão grandemente diversa teria sido a nossa história. Uau, que texto poderoso esse, queridos! Como eu disse a vocês, após o desapontamento, se o povo tivesse se mantido unido, recebendo a mensagem do terceiro anjo e cheio do Espírito Santo, maduros agora para a colheita, tivessem proclamado o Evangelho, Jesus Cristo teria voltado. A promessa é incondicional, mas o quando é condicional. Diz outro texto, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 450. Se o propósito de Deus de dar ao mundo a mensagem de misericórdia houvesse sido cumprido por seu povo, Cristo haveria vindo já à terra e os santos teriam recebido as boas-vindas na cidade de Deus. Então, se nós cumprirmos o propósito de Deus como povo, nos colocarmos na posição que Deus ele quer nos colocar e permitirmos que o nosso eu seja completamente conduzido e guiado pelo Espírito Santo, cumpriremos o propósito de Deus e veremos em nossa geração Cristo voltando com poder e glória. Testemunhos para a Igreja, volume 8, páginas 22 e 23. É privilégio de todo cristão não só aguardar, mas mesmo apressar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se todos os que professam seu nome estivessem produzindo fruto para sua glória, quão rapidamente seria lançada em todo o mundo a semente do Evangelho. Depressa amadureceria a última seara e Cristo viria para juntar o precioso grão. Olha só que interessante, esse texto apresenta o princípio da colheita. Para que Cristo venha, para que Cristo volte para colher o precioso grão, este grão precisa estar então maduro. Evangelismo, página 696. Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido assim retardada. Não era desígnio seu que seu povo, Israel, vagueasse 40 anos no deserto. Prometeu conduzi-los diretamente à terra de Canaã e estabelecê-los ali como um povo santo, sadio e feliz. Aqueles, porém, a quem foi primeiro pregado, não entraram por causa da incredulidade. Seu coração estava cheio de murmuração, rebelião e ódio, e ele não podia cumprir seu concerto com eles. Olha só que interessante. Então, a promessa de introduzir o povo de Israel em Canaã era uma promessa incondicional. Mas o quando eles entrariam em Canaã foi condicional ao quê? A resposta de fé do povo. Certamente você lembra em Cádiz Barneia, em que o povo estava ali reunido, foram enviados alguns espias para a terra, para que então trouxessem um relatório a respeito daquilo que eles haviam visto.
Então eles trouxeram um relatório de que de fato era uma terra abundante, era uma terra rica, que manava leite e mel, mel de tâmara, alguns dizem, né? E leite de cabra, mas era uma terra abundante, era uma terra farta. Só que quando eles trouxeram um relatório, eles trouxeram também, 10 dos 12 trouxeram também um relatório de incredulidade, que haviam gigantes, que haviam cidades fortificadas, muros muito extensos, exércitos, e seria muito difícil conquistar aquela terra. Mas Josué e Caleb se posicionaram ao lado de Deus, da promessa de Deus, de que Deus seria então poderoso para introduzir o seu povo na terra prometida, mas os 10 espias acabaram então incendiando o acampamento de Israel com a sua incredulidade. E muitos se colocaram em oposição a Deus, a Moisés, ao próprio Arão, Josué, Caleb, a ponto de querer o povo apedrejá-los. Então a glória de Deus ali se manifesta, cada um volta para sua tenda e então Deus depois ele emite a sentença da incredulidade. Vocês irão vaguear neste deserto por 40 anos e toda esta geração morrerá e apenas os filhos de vocês entrarão na terra prometida. Aquilo foi pesado para eles, no sentido de que a incredulidade produziu o seu fruto, a sua consequência, de que eles agora ficariam vagueando durante 40 anos no deserto. E quando eles receberam essa mensagem, eles falaram, não, vamos então conquistar Canaã. E eles entenderam, não haviam compreendido que Deus já havia então dado a sentença, e eles pensaram, não, agora a gente vai conquistar os povos, e Moisés disse, não vão, e a arca da aliança não irá com vocês. Isso não é fé, isso é presunção. E qual que é a diferença entre fé e presunção? A presunção é a falsificação da fé. A fé se apodera das promessas de Deus, a presunção também, mas a fé se submete, a fé obedece, a presunção não, a presunção ela desobedece. Darei outro exemplo aqui para vocês, quando nós realizamos vigílias, semanas de oração, encontros para clamarmos pelo derramamento do Espírito Santo. Deus prometeu, o tempo é agora. O tempo não alterou a promessa de Deus, Ele prometeu derramar o seu Espírito sobre nós, é a promessa de Deus. E a fé se apodera da promessa de Deus, mas a fé obedece e se submete, cumpre as condições estipuladas por Deus. A presunção não, a presunção se apodera da promessa de Deus, mas ela é rebelde, ela é incrédula, ela não se submete à vontade do Senhor. O que isso significa? Que se eu me ajoelhar diante de Deus e clamar pelo cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo, mas não levantar da oração e estar disposto a ser guiado pelo Espírito, eu orei com presunção e não com fé. Entendem? E foi isso que aconteceu com o povo depois de receber a sentença, vamos lá conquistar os povos, nós não iremos ficar vagueando aqui 40 anos, vamos lá, a promessa de Deus é esta. E o que aconteceu? Eles foram ali derrotados, humilhados, e então começaram a peregrinação durante 40 anos. Queridos, os mesmos motivos que privaram Israel de entrar na Canaã terrestre são os mesmos motivos que têm privado nós hoje, o Israel espiritual, o povo de Deus, a entrarmos na Canaã celestial. E é por este motivo que estamos aqui, vagueando neste deserto ainda. Não era propósito de Deus que a vinda de Cristo se retardasse tanto assim. Não era propósito de Deus de semelhante modo que o povo ficasse 40 anos peregrinando no deserto. Deus queria tirar o seu povo do Egito, do cativeiro do Egito, e já introduzi-los em Canaã. Mas por que isto não aconteceu? Por causa da incredulidade. Nós temos que lembrar, as promessas de Deus e as suas ameaças são condicionais. Olha esse outro texto que diz aqui, manuscrito 4, citado em Evangelismo, página 696. Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. Deus não é o responsável.
É a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Queridos, que texto que é ao mesmo tempo triste, mas tão esclarecedor. E nós podemos ver neste texto a misericórdia de Deus pleiteando a nós. Parem de ser mundanos, parem de ser pessoas mornas, parem de ser incrédulos. Eu estou aqui à destra de vocês para fortalecê-los, para dar a vocês a vitória sobre tendências herdadas e cultivadas. Soltem as coisas deste mundo, acumulem tesouros nos céus, e onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. A contenda entre o professo povo de Deus, a desunião, nada disso, queridos, nos auxiliará no preparo necessário para a vinda de Cristo. Pelo contrário, está fazendo com que nós ainda fiquemos neste deserto. E eu tenho certeza que você, como eu, estamos cansados deste mundo de pecado. Nós já pudemos ver, durante esses 6.000 anos de história de pecado, a malignidade do pecado, as consequências do pecado, mas parece que queremos ainda viver neste mundo de trevas, neste mundo gelado, neste mundo frio, neste mundo de tanta dor e sofrimento. E está nas suas mãos e nas minhas mãos o privilégio de apressarmos a vinda de Cristo. De que maneira? Deixe de ser mundano, eu também. Deixemos de ser incrédulos, murmuradores, insatisfeitos. Pessoas que ficam no muro, não se posicionam, recebem a verdade, recebem a vontade de Deus e ficam racionalizando. Nós temos que entender que o eu, ele é desesperadamente corrupto. Ele fica querendo nos autossabotar constantemente, fazendo com que nós fiquemos racionalizando a vontade de Deus. Mas isso é conselho, mas isso... Nós não temos que nos aproximar do pecado e pensar assim, não, aqui, até aqui eu não pequei, deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Não, a gente tem que abandonar, se distanciar, se afastar e se aproximar mais e mais da vontade do Senhor, sem questionamento. O Senhor pedir, sim, Senhor, em nome de Jesus, por amor. Se nós amarmos a Cristo, como nos é dado o privilégio de o amarmos, nós iremos guardar os seus mandamentos por amor. E iremos abandonar tudo aquilo que desagrada o nosso Senhor, abandonarmos tudo aquilo que não é aquilo que Cristo tem nos dado para o nosso bem. Tudo que Deus pede é porque Ele é o nosso Pai e Ele nos ama. E louvado seja Deus por isso. Outro texto diz aqui, citado em Evangelismo, página 696, carta 184. Talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo por causa da insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado. Por amor de Cristo, pare de acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu próprio procedimento errado. Jesus não voltou porque ainda não é o tempo, a responsabilidade é dele, nós estamos preparados. Que preparo é esse? Paremos de acrescentar pecado a pecado. Se arrependa dos seus pecados, abandone os seus pecados e se entregue inteiramente a Cristo. Ele está preparado para te dar o perdão e o poder para você ser mais do que vencedor e ser maduro em Cristo. Homens e mulheres maduros em Cristo, no caráter, em amar como Ele ama, em ser misericordioso como Ele é, em ser justo como Ele é, vivendo a vida de Cristo, de submissão irrestrita à vontade do Pai, de sacrifício, de serviço ao semelhante, de serviço a Deus, de ser guiado plenamente pelo Espírito Santo. E por fim, o que Cristo está aguardando? Nós já comentamos, mas olha só o que Ellen White diz no livro Parábolas de Jesus, página 29. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la, 2 Pedro 3,12. Se todos os que professam seu nome produzissem fruto para a sua glória,
quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho? Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria recolher o precioso grão. Cristo está te esperando e me esperando, esperando o seu povo refletir o seu caráter de amor, de justiça, de santidade, de misericórdia, para vivermos a vida de Cristo, para realizarmos as suas obras, para sermos cheios do Espírito Santo, plenamente guiados pelo Espírito de Deus. É isto que Ele está aguardando. A sua igreja estar preparada, então, para que ela possa contemplá-lo face a face, para passar por esta grande tribulação que está diante de nós, para estar diante de Deus sem um intercessor. E o único ser humano, desde Adão e Eva até hoje, que viveu diante de Deus sem um intercessor foi Cristo. Então o povo de Deus neste contexto estará vivendo plenamente a vida de Cristo, cheio do Espírito Santo como nunca antes. E é isto que Cristo está esperando. O seu coração estar plenamente nas mãos dele, para que ele possa olhar para o seu povo e falar: este povo reflete o meu caráter, está satisfeita a minha justiça, o meu caráter também foi vindicado pelo meu povo. Como diz Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, a honra de Deus, a honra de Cristo depende da perfeição de caráter do seu povo. Vocês entendem isso? Isso é muito sério. Nós estamos num contexto do grande conflito em que os mundos não caídos, os anjos, todos os seres estão aguardando nós refletirmos perfeitamente o caráter de Cristo pelo seu poder, em Cristo, por Cristo, com Cristo, e também mediante a submissão irrestrita da nossa vontade a Deus. E é nosso privilégio, queridos, vivermos essas verdades, proclamarmos o Evangelho e rapidamente então o Evangelho será pregado, o grão estará amadurecido e Cristo voltará com poder e glória para nos levar para os céus. Você aceita esta verdade na sua vida? Então, a partir de hoje, que o seu eu esteja crucificado com Cristo e que Cristo vive em você, como diz Paulo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que ainda tenho nesta carne pecaminosa, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a sua vida, que você viva esta verdade, pregue esta verdade, seja íntegro, seja coerente e que Deus te use poderosamente em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Pai querido e Pai amado, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor, na sua infinita misericórdia e graça, tem aberto os nossos olhos para entendermos que Cristo quer voltar em nossa geração. Mas precisamos morrer para o nosso eu. O Teu caráter precisa ser reproduzido em nós, Senhor. E rogamos a Ti, realize esta obra em nós e que nós submetamos completamente a nossa vontade a Ti e sejamos plenamente guiados pelo Espírito Santo para cumprirmos o Teu querer, para estarmos na posição como Teu povo de acordo com aquilo que Tu desejas e sermos luz neste mundo, sermos luz onde quer que estejamos e assim em nossa geração, ó Pai, possamos ter o privilégio, a honra de vermos a promessa se cumprindo e Jesus Cristo voltando com poder e glória. Nós almejamos vê-lo face a face e estarmos eternamente com o Senhor. Reaviva o Teu povo, reforma o Teu povo e nos prepare para a breve vinda do Senhor. É o que nós pedimos e oramos a Ti humildemente, em nome de Jesus. Amém.